Boa noite. Bom, eu sou Juliana Moraes, eu sou coordenadora aqui da Qualivets. A gente trabalha com medicina integrativa e o nosso propósito é sempre auxiliar os animais em qualquer fase da vida que eles estejam. Então, nosso propósito é sempre trazer algo de bom para que eles tenham uma qualidade de vida melhor, vivam mais e que a gente cada vez mais consiga prevenir e remediar menos. Então, hoje a gente vai receber aqui a Eloneide. Vamos falar da acupuntura digital, dos trigramas. É o último curso que eu fiz, minha última atualização. E é muito aprendizado. Esse é um mundo, né? Quando a gente acha que a gente já aprendeu bastante coisa, tudo não, né? Porque tudo a gente tem noção que é não mesmo. Mas que quando a gente acha que realmente a gente já aprendeu tanta coisa, realmente a gente não aprendeu nada. E eu vou chamar aqui a Elo. Deixa eu mandar o convite aqui para ela. E aí eu vou pedir para que vocês participem. Eu vou fechar a caixa de perguntas durante a live. Peraí que eu não tô conseguindo mandar para ela. Aqui. Então eu vou fechar a caixa de perguntas durante a live. Faltando uns 15 minutinhos para encerrar, eu abro para que vocês possam tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? E deixa eu só arrumar a câmera. Acho que foi, Elô. Estamos vendo. E eu separei aqui, vocês vão me ver olhando para o lado aqui, eu separei algumas coisas para que a gente possa ir perguntando. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Bem? Tudo certo e com você? Também. Então tá bom. Elô, eu queria que você primeiro se apresentasse. Eu estou explicando aqui para o pessoal que eu separei aqui algumas coisas e eu vou ficar aqui olhando para o ladinho, então algumas coisas que eu achei super interessante durante o curso que eu quero dividir com o pessoal. E eu quero que você se apresente para o pessoal te conhecer. Tá bom. Primeiro, muito obrigada, Juliana, pelo convite, né? Fiquei muito honrada. Quero muito agradecer a você. E também, em primeiro lugar, quero agradecer ao Dr. Vu, porque todas as coisas que a gente faz, ele estando junto ou não, é o apoio dele que a gente tem, né? Então, eu quero muito agradecer ele por ele estar sempre presente, ser tão presente na nossa vida, em todas as coisas que a gente faz, principalmente na minha, né? Então, o meu nome é Eloneide Ferreira Marques, eu sou formada em acupuntura pelo SEATA, me formei nos anos 90, sou jovem ainda, só para contar para vocês. Comecei bem cedo, estava quase gatinhando lá e comecei a acupuntura. Então eu fiz nos anos 90, onde era muito as pessoas de idade que faziam o curso de acupuntura. Então, quando tinha gente mais nova, assim, todo mundo ficava achando assim, não vai conseguir fazer, né? Porque então eu comecei numa fase da acupuntura onde as pessoas se aposentavam e iam estudar acupuntura, né? Então comecei no SEATA, depois do SEATA eu fui estudar a auriculoterapia dos micromeridianos com o professor Célio. Essa é a terceira forma de auriculoterapia do mundo, porque ela fala dos meridianos na orelha. Então, desde 2001 eu comecei a pesquisa com o professor Célio, né? Esse trabalho veio da França, foi iniciado na França nos anos 50 pelo Boris de Bardo, veio para o Brasil e a gente começou, o Célio começou nos anos 80, 2001 a gente se encontrou e começamos os trabalhos, né? O Célio já está no plano espiritual, mas eu continuo dando sequência nas pesquisas e no trabalho da acupuntura digital, desculpe, na auriculoterapia dos micromeridianos. E esse trabalho nos deu a base, assim, para a hora que a gente teve a inspiração de trabalhar com os trigramas, eu já vim de uma base de pesquisa, né? Porque eu olhava sempre o pulso, a língua, fazia o diagnóstico para que eu fizesse os pontos dos meridianos e visse se realmente estava certo, né? E então essa é a minha base, né? Então, como eu comecei muito cedo em acupuntura, quando eu fui fazer faculdade, o Dr. Wu falou, faz na área de comunicação, porque eu queria fazer na área de comunicação por conta dos micromeridianos, para ser uma forma de divulgar mais, né? Aí o Dr. Wu falou, não, faz a área de comunicação mesmo, faz... E eu fiz rádio e TV, fiz jornalismo. Ele falou, não, faz, porque daí você
divulga mais a técnica, o SEATA precisa de gente que divulga a escola. Eu falei, tá bom, depois vão me cobrar porque eu não fiz uma faculdade na área da saúde, né? Então eu fiz 2 faculdades na área de comunicação exatamente para poder divulgar a auriculoterapia dos micromeridianos. Aí depois eu fui fazer pós em fisiologia humana, né? E a gente começou. Eu fiz docente da escola do CEMETEC, do Carlos Pérez, da Espanha, né? Eu fiz parte da formação de docente que ele deu aqui em São Paulo, inclusive com o Daniel junto, né? Que a gente se conhece há muito tempo. Então, essa é a minha trajetória, assim, minha trajetória é sempre de pesquisa. Eu começo uma coisa, depois já começo outra. Fiz bastante tempo pesquisa sobre chakras, né? Trabalhando sobre chakras, querendo entender esse mecanismo ali, como eu associava com os pontos de acupuntura, enfim. E aí consegui concluir o mapa de auriculoterapia, que foi começado nos anos 50, veio para o Brasil, a gente conseguiu concluir com todos os pontos que faltava em 2012. Eu, o professor Célio Páscoa e o Dr. Vu junto. Perfeito. Esse é o caminho. Eu sei que você tem uma longa trajetória aí, né? É invejável a tua trajetória. E ouvir você falar no curso trouxe tantas coisas novas, assim. Até eu tô super chateada que o próximo vai ser no final de semana, que eu não consigo participar. Vai ser no dia 27. Mas foi muito interessante, muitas coisas que você trouxe. E aí, a primeira foi em relação à múmia do Odyssey, né? Foi alguma coisa Uhum. eu fiquei super interessada em buscar mais, em como que Nunca saiu mais. tudo isso. E aí queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa tua experiência. Tá. Então, a acupuntura digital surgiu de uma conversa entre as minhas aulas de acupuntura falando de trigramas e o professor Adalbert, que o criador da técnica junto comigo, da acupuntura digital. Eu estava dando aula de vaso maravilhoso, com trigramas, e aí ele falou assim, Elô, veja isso, a múmia do Otzi tem as tatuagens igual trigrama e no corpo. E por que ele foi atrás disso, né? Porque ele é arqueiro e um dos alunos perguntou, professor, você sabe qual é o achado mais antigo sobre arqueria? E aí ele já tinha pesquisado, tá? Falou, isso, não, mas eu vou dar uma pesquisada a mais, vou ver mais. Aí ele foi lá procurar e se deparou com a múmia. E aí, num café da manhã, ele falou, o que você acha? A gente fazer os desenhos, as tatuagens nas pessoas igual a múmia, né? Então, assim, falou isso, eu brilhei o olho, falou, vamos fazer. A questão toda ok, vamos fazer, como? Que pontos a gente vai colocar? Qual é o sentido dos trigramas? Porque a múmia está em sentido vertical os desenhos, né? Então, qual o sentido? Então, a gente foi estudar muito a múmia. O professor entrou em contato com os cientistas que pesquisaram a múmia, né? Entrou em contato com o Las Krutak, falou que a gente estava fazendo um trabalho, né, com os desenhos igual da múmia e tal. Aí ele direcionou a gente para o Museu de Balzano para conversar direto com a curadora do museu. E aí ela passou todo o material para a gente, das pesquisas que estavam sendo feitas, né? Eu tenho até aquela foto aqui, que é a foto que vocês colocam no curso, né? Tá aqui atrás, ó. Tá aí, não sei se o pessoal consegue enxergar. Ah, seria legal. Deixa eu tentar virar aqui a minha também. Isso. Ó, gente, deu. Deu. Aqui, ó. Não sei se aproximando fica melhor. Tá bem, bem bacana, dá para ver direitinho. Então tá bom, Elô. Então, essa é a múmia de um arqueiro, é isso? E aí, esses foram os desenhos encontrados no corpo dele. Esse foi os desenhos que o professor, né, se deparou da múmia, e que a partir desses desenhos a gente começou a nossa longa trajetória de estudos, de entender, porque eu sempre gostei do I Ching, né, sempre estudei sobre o I Ching, mas quando a gente se deparou com a múmia... Você tá me ouvindo, Tô sim, Juliana? Tô sim, Elô, tô normal. Eu tô apontando aqui com a caneta os desenhos para o pessoal ver. Então... E aí, esses desenhos, eles estão no corpo da múmia, só que assim, desde que a múmia foi realmente descoberta que era uma múmia, né? Os cientistas do mundo inteiro estudaram as tatuagens e tal, todo mundo especulava que era em pontos de acupuntura, né?
Só que aí, quando a gente começou o trabalho, aí sim, eu e o professor Bert mapeamos todos os pontos da múmia, né? Todos os pontos, aqui ó, atrás. Mapeamos todos os pontos e trajetos ali onde estavam. E aí o museu mandou para a gente os laudos ali, né? E a gente começou a pesquisar, e o Lascrutac mandou o material. E a gente via que cada desenho estava mais ou menos ali onde a múmia tinha alguma coisa, né? Estava nos joelhos, onde ela tinha problema, na região da coluna, onde ela tinha desgaste, que aparecia no raio-x. Enfim, a gente foi vendo e associando. Então, o professor Bert costuma muito falar que a gente colocou a múmia na maca, né? A gente começou a mapear, entender por que, que era aquele ponto, por que, que tinha sido feito, qual era a doença dele e tal. Então, a gente conseguiu mapear todos os pontos da múmia, né? Dos desenhos. Os desenhos eram feitos com carvão, tipo, raspava ali a pele, colocava carvão, né? Imagine o trabalhinho. Com a caneta é super tranquilo, né, Juliana? E os alunos já perguntam assim, professora, você faz com a régua, né? Olha, nem me fale que depois eu conto a minha experiência aqui, porque ver você fazendo é lindo, né? Não é lindo? Até que a gente se mexe a fazer. É verdade. Todo mundo fala assim, mas eu vejo no Instagram, você não faz com uma régua, você não coloca alguma coisa? É prática, né? A gente vai praticando. Então, a gente, imagina, eles cortavam lá com o osso, né? Com a agulha, que nem um osso, e colocavam o carvão ali, né? Imagine. Então, a gente mapeou todos esses pontos, porque até então era especulação, né? E aí, Juliana, é engraçado que quando as pessoas falam assim, então, mas o trabalho de vocês tem pesquisa científica, né? Aí daí o professor sempre fala, né? Mas se a gente está junto com os maiores cientistas do mundo, como assim a pesquisa, né? Não é, claro, não tem. A gente entende que as pessoas estão perguntando. Sim. Mas o trabalho da gente está entre os maiores cientistas do mundo, porque a gente realmente mapeou todas as tatuagens da múmia, falando, ó, estava em pontos de acupuntura, servia para tinha essa função ali na múmia. Então, é isso, assim, o trabalho começou por aí. Isso foi uma coisa, né? A múmia, a gente estudando ela. O outro é entender como a gente ia desenhar os trigramas no corpo, porque até então, né, não tinha trabalhos com um desenho dos trigramas. Tinha trabalho com o baguá inteiro ali em cima do umbigo, né, na região do... Mas colocar o sentido dos trigramas no corpo, então a gente foi estudar, media, porque o desenho na múmia é todo vertical, né? E aí a gente foi estudar para entender que não, a gente ia colocar de forma horizontal. Então a gente testava ali antes, media com o Rio Douraco, via a língua, o pulso, fazendo o mesmo desenho do outro. Ah, não, então não mudou nada. Beleza, então vamos agora fazer o desenho, vamos fazer o desenho igual o Candi. Então, assim, cada coisinha a gente media, Eu testava e te via. para falar do baguá e do candi, porque são duas palavras que o pessoal que é mais fora do nosso mundo ouvem e falam: o que, que é isso? Então, então, os desenhos, quando a gente se depara ali com o Otzi, a gente entende que a mesma informação que o Otzi, uma múmia de 5.300 anos tinha, essa mesma informação também tinha na China, né? Então é engraçado a gente ver, ele está ali na região da Itália, naquela região ali, né? A China está ali em outro ponto do mundo. Então, é engraçado a gente entender que as informações estão em todos os lugares, né? Não é especificamente da China, né? Então, isso é uma coisa interessante. Baguá, né? Como como tudo que a gente traz, né? É a partir do conhecimento chinês, tal. Baguá é o formato que a disposição que é colocado os trigramas, né? Então, tem um baguá ali, então são os 8 trigramas indo do centro, ali a base do centro, que o primeiro baguá ele vai formar ali o céu anterior, que é para explicar as coisas anterior ao homem, né? Aí tem um baguá do céu posterior, que é para explicar as coisas posterior ao homem, então explicar as questões da natureza. Então, é a disposição dos trigramas ali, formando ali os 8 trigramas, tá? Para o Então, pessoal isso é ver baguá. o que ela está falando. Isso. Esse é o baguá do céu posterior, que se relaciona com o homem, com as coisas da natureza ali.
né? Então, os 5 elementos, quando alguém fala, essa técnica ela é baseada em 5 elementos, o baguá, ele é anterior aos 5 elementos, é anterior a tudo que se possa pensar de acupuntura. A partir desse baguá, o céu posterior, é que tem a disposição dos 5 elementos ali. Então, vocês têm o fogo em cima, a água embaixo, a terra, o trigrama da terra e da montanha formando um eixo, o trigrama do lago e do céu pertencente ao elemento metal e o trigrama do vento e do trovão que pertencem ao movimento da madeira. Então, essa disposição é que deu origem aos 5 elementos, o baguá do céu posterior. Perfeito. E em relação ao kanji? Então, o kanji é a forma como escreve ali as palavras, as letras em chinês ou em japonês. Eu não entendo muito bem, tá? Isso é mais coisa do professor. Mas é a forma como você faz o desenho, que o desenho ele tem que ser feito da forma certa, né? Que você não pode voltar com a caneta, que mostra ali como está a sua condição de fazer o desenho. Então, o trigrama ele funciona do mesmo jeito, né? Você tem que fazer ele linear, fluido, né? Então é isso que a gente ensina ali na hora de fazer, que tem que ter uma fluidez e que a gente vê o pessoal sofrendo um pouco na hora de fazer. Mas, mas é isso, e aí a partir daí, né, com essa prática, a gente consegue ler como está o aluno, porque as pessoas vão na aula online, antes presencial, mas a gente entende como está ali a questão do aluno, qual é o elemento que ele tem mais, está mais desequilibrado, né, como a gente fala na medicina chinesa, qual a desarmonia energética que tem naquela pessoa de acordo com a forma que ela faz o desenho. Eloy, eu vou te pedir também para falar um pouquinho do Rio Doraco, porque foi por meio dele que vocês fizeram essas mensurações, então, de mudanças. Isso, a mensuração a gente fazia na língua, né, que era algo que eu já estava acostumado com o Rio Doraco também. A gente fazia a mensuração pela língua, pelo pulso e pelo Rio Doraco. Então a gente colocava e assim, tudo isso já era algo que eu pesquisava com micromeridianos, né? Eu já fazia isso, era algo muito presente no meu dia a dia. Então a gente colocava os trigramas, mensurava ali com o Rio Doraco. Ah, ok, esse ponto funciona melhor, esse não, quando coloca muitos interfere. Então o Rio Doraco é uma forma eletrônica, digamos assim, Software, de você né? de você medir. Você fala de um software, né? Mas eu sou mais antiga, eram os aparelhos mesmo, o Eu falo negócio era mais. software, mas eu também tô bem antiga, porque o meu software não funciona mais, né? Eu tive que baixar um programa, porque não é mais CD, e o meu Rio Doraco é de CD. Então, assim, para quem não sabe, gente, vem um CD. Agora que eu comprei, sei lá, 10 anos atrás, há 10 anos foi assim. Vem um CDzinho, tem algumas marcas aí, e a gente instala isso no computador. E aí ele faz a leitura, ele vem. Eu acho que até o meu Ele tá. faz a medida do pulso, né? Ele faz a medida ali como está funcionando a sua energia, né? Ó, ele vem assim. Vai lá. Então, Uhum. ó, a gente liga ele, então ele é eletrônico, a gente faz essa leitura pelo computador por meio de gráficos. O software que eu falei, ó, veio um CDzinho, mas esse CDzinho não roda mais, então agora tem que ligar lá e fazer a baixa. E aí, o que a gente faz? Em bicho, né? A gente prende esse na patinha, e com esse a gente põe um algodãozinho aqui na ponta, molha na água e mensura os pontos. Que são pontos-fonte, né? Os pontos que a gente consegue mensurar essa energia melhor. E ele dá um gráfico. Eu brinco muito aquilo, eu falo que o Rio Doraco é um acupunturista meio burro, porque se a gente só for colar dele, ele faz várias coisas que a gente não faria em sã consciência, né? Ele seda quem não tem que sedar, ele tonifica quem não tem que tonificar. Mas é muito legal a experiência com o Rio Doraco, porque ele traz gráficos que mensuram energeticamente o que está passando ali naqueles pontos. Eu fiz uma experiência muito legal aqui com o Rio Douraco, faz tempo já. Mas a Mariana, que trabalha no nosso marketing, ela é vegana. E até então eu era carnívora. E aí nós almoçamos, eu não lembro o que eu almocei, mas eu almocei carne com alguma coisa, já até com massa. E ela comeu as comidas dela super tranquilas, né? Grão de bico, salada e tal.
E aí, logo em seguida, nós fizemos mensuração com o Rio Douraco. E aí, o que, que a gente viu? Que a minha energia cai, assim, indiscutivelmente. E a dela Uhum, se mantém e depois sobe. A minha, ela uhum. tem um pico energético bem pequeno no início e depois ela cai. Então, a gente viu isso. Ela falou: viu esse cansaço que vocês sentem depois de comer esse monte de porcaria e tal. E foi muito legal, porque ela vive falando: ah, vamos mensurar com o Rio Dourado. E dá um trabalhão, gente, não é tão simples assim. Dá, Dá um trabalhão. dá um trabalhão. Assim, eu comprei o meu antes de sair em CD, mas eu comprei um bem sofisticado, que tem eletro junto, né? Que é Chique. bem sofisticado mesmo, assim, porque eu queria realmente mensurar a questão ali dos micromeridianos. Então, com os trigramas, com essa prática, eu tinha feito o Rio Douraco além do Seattle, eu fiz com o Carlos Pérez também, então eu queria mensurar bem ali como que era. Então a gente fez essa mensuração. Só que assim, eu gosto muito de Rio Douraco, porque a questão do comprovar, mas eu gosto muito de língua, né? De analisar a língua. Então é algo que eu tenho muita prática, que eu vivenciei muito. Então, para mim, é algo muito claro. Então, eu sempre fiz as três coisas ali quando a gente começou a trabalhar com os trigramas. Até porque, para a gente entender essa questão do desenho vertical, como é que era. Então a gente trabalhou muito, a gente fica sempre brincando, não sei o que você estava fazendo no final de 2016, 2017 então, mas a gente estava na pesquisa ali para ver qual era a funcionalidade, e assim, não levar para as pessoas uma coisa qualquer, ó, você faz assim, assim, é de qualquer jeito. Não, todas as coisas têm para a gente por que, que a gente está fazendo, por que, que a gente usa caneta preta, qual é porque o sentido, por que você não pode pegar um papel, fazer o desenho e colar em você, você está fazendo um código de barra em você, né? A gente costuma sempre falar. A gente é muito acostumado, assim, energeticamente a gente entende muitos símbolos, né? Porque, imagine o reiki ou outras terapias que são através de símbolos. Então, nós entendemos essa questão de símbolo na nossa vida. Então, o símbolo tem que ser muito linear, preciso, conectado, que aí sim ele vai fazer um efeito. Se fazer um símbolo de qualquer jeito, para cima, para baixo, para o lado, não é esse o objetivo. Então, a gente foi pesquisar cada coisa que a gente fazia, né? E eu tenho essa coisa muito de quando eu quero entender uma coisa, eu fico ali, porque eu também quero ensinar de uma forma que realmente tenha sentido o que você está falando. E a gente estava trazendo algo muito novo, assim. Então, eu comecei ali no final de 2016, a gente começou fazendo o trabalho, final de janeiro eu levei para o Dr. Wu, falei, a gente está fazendo assim, acupuntura, os trigramas e tal. E ele falou, então vamos fazer um congresso, né? Vamos lá fazer o primeiro congresso para ver se funciona ou não. E aí eu comecei a intensificar mais ali, fazendo os desenhos, mostrando as melhoras tal, para a gente apresentar no primeiro congresso que a gente fez em 2017. A gente tinha ali os 6 meses, em várias questões ali, né? Eu consegui dar o primeiro curso, mini curso no congresso, mostrando a eficácia em pessoas internadas, pessoas que tinham feito cirurgia de joelho, de tornozelo, edema, enfim, quem quebrou o pé. Eu fiz várias coisas ali do antes e o depois para a gente entender como funcionava mesmo ali. Então foi isso, mas a cada técnica que a gente pesquisa, a gente vai lá e começa a fazer tudo isso de novo, né? Então a gente fez em humanos, fazendo ali no corpo, como eu já pesquisava micromeridianos, eu já comecei a colocar, a gente já começou a fazer em animais ali para saber a funcionalidade que era, entender como colocava no animal também, na forma que a gente colocaria no animal. A gente primeiro pesquisou qual a disposição no humano, depois no animal. Daí foi indo, colocando na mão, tal. Depois veio o trabalho com a água. E aí a gente vai indo. A gente está vendo para fazer um trabalho se os trigramas na água realmente mudam o pH, enfim. Então a gente está. Cada hora a gente está num Eu, trabalho novo. eu quero até te pedir que no final da live a gente possa fazer a água aí A para água. os bichinhos, Uhum, sim, né? E aí a gente sim. orienta o pessoal a como fazer. Mas Aqui, Juliana.
que Voltou. Não, voltou. voltou, deu uma travada. Elo, então pedi para você fazer a água, mas eu queria te perguntar o porquê de acupuntura digital, do termo, que a gente veio Ai, bastante. Da onde saiu isso? o trigrama, a gente sempre fala, né, que a acupuntura digital, ela é assim. O que a gente pensava? Porque o trigrama ele é um código de barra, né? Quando você faz, você dá um código de barra ali para o corpo. E aí essa ideia foi do professor Bert, assim, a agulha, ela é como se você fosse no mercado e fizesse a compra ainda ali pela alguém digitando. E os trigramas seria digital no formato de você coloca ali uma máquina, lê aquele código, né? Por isso o nome digital, por a gente pensar exatamente nisso, que a pele lê esse código de uma forma digital mesmo. E que a informação vai muito rápida se ela for direcionada da forma correta, né? Então é por isso o nome digital. O doutor Vu sempre falava pra gente assim, porque digital, né? Coloca outra coisa, parece mão, tal. Aí o professor falava, não, a gente já registrou desta forma exatamente por isso, porque é um código de barra que é dado para o corpo. É claro que depois você pode falar, é um QR Code que veio depois. Não, a gente ainda estava na. QR Code veio muito depois, né? A gente estava ainda na questão ali do código de barra mesmo, que é a época que a gente criou a coisa. Sim, perfeito. E aí, do que se trata, então? A gente aprende a fazer em micropore. Aí, essa é a primeira pergunta que eu vou te fazer, do porquê micropore, que não é nada demais, né? Mas quero que você divida isso com a gente, então. Então, por que o micropore? A gente. Você não tem ideia que a gente fazia os direitinho aqui, colocava fazendo quadradinho para fazer. Por que o micropore? À medida que a gente foi testando, então a gente colocava esparadrapo, né? Colocava direto na pele, não sei o quê. O que a gente percebeu? Que o micropore é menos agressivo no sentido de nem todo mundo tem alergia. E a gente foi percebendo que à medida que a gente usava o micropore, ia mudando ali a textura da pele, ia ficando mais hidratada, com menos oleosidade, e ao mesmo tempo, se você colocar o trigrama, claro que eu já dei um código ali, se te incomodar, você vai lá e tira, entendeu? Eu lembro que tinha alunos do Rio, né, falando, professora, a gente não pode fazer uma tatuagem com rena. Eu falei, não, porque aí a pessoa pode ser que, de alguma forma, se ela tiver uma questão emocional mais intensa, o trigrama vai movimentar aquilo. Então, ela quer tirar, mesmo que aquele código já tenha sido dado, mas ela quer tirar dali, ela quer parar de ver. Então, para ela, de uma forma ou de outra, é mais confortável. Já tirei, né? A gente já deu o código para o corpo. Então, o micropore, por não dá tanta alergia, e por ter isso, a gente ir entendendo que à medida que você vai fazendo, assim, na primeira semana do tratamento, o trigrama sai logo. À medida que você vai tratando essa pessoa, você coloca o trigrama na mão e dura mais que 10 dias. Você fala, mas lavou a mão o tempo inteiro, né? Não na palma da mão, tô falando no dorso, tá? Na palma da mão sai mais rápido. Então, às vezes, as pessoas começa ali na primeira semana, que a gente atende uma vez por semana, depois ela começa a ir com todos os trigramas no corpo. Daí você entende que está mudando a oleosidade da pele daquela pessoa, está mudando, que a pele daquela pessoa está mudando de alguma forma, né? Então é por isso a decisão do micropore. Do micropore. E a caneta preta, Elô, por quê? E aí eu vou te contar já o que me aconteceu antes do seu curso e deve acontecer com muitas pessoas. Então, sim, eu ia pegar a caneta. Eu estava com meu pai aqui doente e veio o enfermeiro tratá-lo. Aí o enfermeiro, na melhor das intenções, mas enfim, ele falou: olha, faz um trigrama, coloca na água que ele tá bebendo. Aí eu fiz com a caneta vermelha, que tá até aqui, a mesma caneta. Fiz com a caneta vermelha num pedacinho de esparadrapo. E aí, assim, fiz pela lógica, porque a gente, pela nossa lógica, se a gente tem que desenhar alguma coisa, a gente desenha de cima para baixo, né? Então, fui lá e fiz, por exemplo, lá o trigrama. Aí eu vim aqui e fiz assim, né? E fiz assim, e recortei, né, lá do jeito que eu achei.
E aí, depois eu fui, colei isso na jarra e fiz em cima da mesa. Eu colei ainda o esparadrapo aqui, fiz em cima da mesa. Ou seja, eu fiz tudo errado, tudo errado. E assim, uma coisa que quando as pessoas olham, às vezes elas não valorizam. Porque elas falam, ah, são só 3 risquinhos, qualquer um faz. Que segredo que tem isso? E aí, no teu curso, eu entendi que eu tinha feito a técnica toda errada, da forma mais inocente possível. Eu fiquei muito tranquila, que eu falei, mal eu não fiz, porque assim, eu não fiz nada, né? Uhum. E aí a Elo explica tudo isso. Então, aí você vai passar pela mesa que eu tratei, o vermelho que eu usei, o esparadrapo e a boa intenção do homem. E a boa intenção do homem. Então, a gente sempre fala assim, porque o que acontece, Juliana, é que muitas coisas foram criadas depois do que a gente vem postando, porque a gente quer realmente que as pessoas conheçam, né? Tem gente que foi para atender e fez uma coisa, tem gente que foi no congresso e tentou criar outra. Então, pelo menos não assistiu ali o que a gente fez, não assistiu nenhuma aula, né? Para poder ensinar o negócio direito. Então, assim, faz porque de repente viu no YouTube e a gente ensina no YouTube como fazer também, né? Então, cada trigrama, ele vibra uma cor. Então, por conta dessa vibração de cada trigrama, a gente escolheu a caneta preta, assim. O branco e o preto, né, não vão interferir tanto na vibração do trigrama. Então, a caneta preta é mais visível. Se eu for fazer uma branca, eu tenho que deixar o papel crescer, né? Tá Então a caneta cortando um pouquinho, preta Lu. tá, mas para mim a sua imagem tá pensando. Voltou? Voltou. Pra mim tá ao Voltou? contrário, mas voltou sim. Voltou. Tá. Tô muito em Sorocaba, né? Então não sei se isso que faz a internet. Não, eu tô num lugar onde eu tô com o molder junto, até para não dar problema. Deixa eu mudar aqui, deixa eu colocar então. Não, mas para mim a internet está 100% aqui, Ju. Liana, tá. Vou colocar o outro Pode também ser a para. minha. Pode ser a minha. Pra mim tá craquelado, mas a gente tá te ouvindo normal. Tá, para mim eu tô. Você aparece pensando também, mas até isso, por conta de que a hora que eu fizer o desenho dos trigramas, eu não vi, né? Cada trigrama vive uma cor, um som, então eu não vou interferir nessa cor. Por isso a caneta preta. Por que, que o desenho não pode ser feito no papel e depois colado? Porque a pele, ela recebe como um código de barra, né? A mesma coisa a água. Eu vou pegar uma água e vou desenhar. Eu tenho que programar a água com trigrama, né? Eu tenho que fazer ali na água para que realmente faça um efeito. E aí você percebeu a diferença do colar, né? Do programar ali a mesa, da caneta vermelha. Então você percebeu em você quando você tomou a água, né? Que ela tem gosto, na verdade, que dependendo de como você Gosto tiver, ela vai horrível. Pra mudar mim, ali a a vibração. experiência foi terrível. Para mim foi um gosto bem ruim, gosto de ferrugem puro, mas tinha muito a ver com o que eu estava apresentando naquele final de semana, né? Sim, Até hoje eu sim, não sim. sei se eu tive Covid, mas era um final de semana que eu estava com muita tosse, eu tive febre, e eu estava tossindo, e realmente o que saiu para mim foi realmente referente ao elemento metal, né? Foi vento, né? Uhum. Não lembro se foi referente ao metal ou é lago ou é Foi o lago ou céu. eu também não vou lembrar, mas eu acho que foi o lago que saiu para mim. Foi o lago foi pelo desenho. Uhum. Então saiu o lago para mim, então tinha tudo a ver com o que eu estava passando naquele final de semana. E quando vocês fizeram a água, eu tomei e tava com gosto de ferrugem a água. Eu tinha pego do meu filtro, né? E outra coisa Uhum. que a gente faz com a água, até para o pessoal se preparar para você ensinar, é pegar as garrafinhas coloridas e achar que vai poder pôr o trigrama em qualquer garrafinha, né? O que a É. gente tem que ter em mãos, Elô, para fazer? Então, o ideal, assim, é que a gente tenha uma garrafa de plástico, né? Ou de vidro, transparente ali, que não tenha muita interferência, né? Dos nomes ali, né? Você tirou o nome, não tem interferência. Claro que de alguma forma tem, né? Mas você tirou o rótulo da garrafinha, enche ela de água
depois cola o micropore para fazer o trigrama, né? Então você vai... você acredita que tinha uma caneta aqui e essa caneta sumiu? Ô, professor, você pode dar um help aqui? Então, ó, o que a Juliana fez? Ela desenhou aqui na mesa, cortou e colou. Então, o normal é que vocês peguem aqui, você pode achar a caneta, colocar na garrafa o micropore, vou fazer o trigrama que a Juliana fez, que foi o lago, né? E desenha de baixo para cima o trigrama do lago, ok? Então, aí sim, você está programando a água com aquele desenho, né? O trabalho da água, assim, que é o trabalho que a gente fez em março de 2020, e que a gente também estudou muito em cima disso, estudou muito em cima do trabalho do Masaru Emoto, com todas as questões ali que o Fuxi recebeu os trigramas ali, né, de um cavalo dragão ali que veio do mar, a tartaruga também veio do mar, o Otzi veio da água. Então, a gente ficou pensando, o professor Bert ficou pensando muito nisso, assim, Elô, tudo veio da água, então vamos pensar em como fazer água para ajudar as pessoas a se tratar, principalmente nessas questões todas que está vivenciando ali, porque a gente começou antes do Covid a estudar sobre isso. Antes do Covid, não, antes de fecharem tudo, né? E aí veio tudo ali encaixando, porque a gente estava estudando sobre essa questão da água, né? Da água com relação aos trigramas. E aí a gente mergulhou no trabalho do Masaru Emoto, o professor foi estudar outros trabalhos ali que falavam dessa questão da água, que a água que você usa, ela já passou por plantas, ela já passou, né, por pedras, ela já passou por outros humanos para chegar até você, né? Então a gente foi pesquisar e trabalhar ali em cima da água para a gente entender. Então, entender como a gente iria colocar o trigrama na garrafa, entender que tem que esperar um tempinho. E como a gente tinha alguns alunos, né, que a gente começou a dar aula em 2017, em vários estados, que antes eu viajava para dar aula, agora não precisa, que é tudo online. A gente chamou esses alunos, né, de Curitiba, do Rio, de Florianópolis, para ensinar para eles como a gente estava fazendo a água ou o atendimento online. E algumas pessoas entenderam ali, mas ok. E aí tinha gente que vinha assim, Elô, a água está mudando de cor. Então, por quê? Porque você tratou a água ali, você não tratou a pessoa, você fez o desenho ali por fazer, ou você fez qualquer desenho, enfim. Aí vai tratar a água, né? Então ela aparece com pedaços, cor mais escuro. Quando você vai tratar a pessoa, é outra forma que você tem que fazer. Então, você realmente percebe, algumas pessoas ligam para a gente e falam, a água começou a ficar cheia de bolinha e a minha água não tem gás, como isso acontece, né? Então, essas questões todas, a gente fala, né? Você está trabalhando a energia ali da água. Então, para que ela atue em você. Então, tem tudo isso. E aí também ela tem gosto. Pelo da água, para a gente conseguir ensinar aqui, a pessoa vai ter que ter as cartas com os trigramas? O ideal é que ela faça o desenho dos trigramas com as cartinhas ali, né? Que ela desenhe cada trigrama com o nome embaixo. Você tem aí para mostrar? Eu tenho aqui para mostrar. Eu posso ir mostrando aqui um por um, se eles quiserem também, tá? Também. Eu tenho aqui aquele da nossa última página, só que ele tá ao contrário. Mas também eu viro o celular. Não, ó. Melhor ainda. É assim, ó. Vocês vão fazer a de cada um, então, Elô. Melhor ainda. Ó. Então, vocês vão fazer, por exemplo, vocês vão pegar um papel mesmo, não precisa fazer igual tá aqui, tá? É só um risquinho. O desenho é só assim, ó. Vou mostrar que esse é o trigrama da Terra. Então, vocês vão fazer desta forma. Peraí. Com qualquer caneta, ou com lápis mesmo. Ó, assim, tá torto aqui, mas é isso que vocês vão fazer. Deixa eu dobrar esse papel aqui. Vou fazer maior para que vocês vejam como que a gente está fazendo.
vocês têm que fazer assim, ó, e desenhar o nome embaixo, terra, porque senão tem trigramas que quando você vira o contrário é outro trigrama. Então você vai desenhar lá, trigrama da terra, né, no papelzinho ali. Sempre de baixo para cima, né, Elo, o desenho. Então, mas para fazer a carta ali, Não tranquilo, né? Eu vou precisa. fazer. Não é necessário não ali. Tá. Mas o ideal é que seja assim, que ele faça para treinar a hora que for fazer na garrafa. Então, vai colocar de baixo para cima, né? O trigrama da terra. E aí, a terra, né? É o trigrama que representa a mãe, né? Representa essa questão do girar vida, né? Da acolhida que toda mãe que é a nossa mãe terra mesmo, né? É isso que representa cada trigrama, as forças da natureza. Esse é o primeiro trigrama, aí a gente vai para o próximo, que é o trigrama da água, ó. A linha Yin embaixo, Yang e Yin, né? A água é aquela que se molda a cada situação, é através da água que a gente realmente consegue viver nesse planeta, porque a gente tem água principalmente. Então, a água, ela se molda, ela vai nutrir. Então, essa é a função da água, entre muitas, tá? Porque daí não dá para falar de... Então, ok, posso passar para o próximo aqui, trigrama da água. Então, a gente já fez 2. O trigrama do trovão, então é uma linha Yang embaixo e uma linha Yin no meio, uma linha Yin em cima. Então, o trovão é aquilo que vocês vão ver mesmo ali quando tá antes de chover ou chovendo, é aquela luz intensa e depois o boom do trovão, e é isso que ele faz. Ele movimenta as energias no corpo. A função dele é essa, movimentar de uma forma muito intensa a energia do corpo. Agora, a gente tem o trigrama da montanha. Então, vocês fizeram trovão, colocaram o nome embaixo, que é trovão. Aí, agora a gente vai para o trigrama da montanha, né? Então, as duas linhas primeiras são Yin e a linha de cima é Yang. Tá vendo por que você tem que escrever? Porque se eu mexer ela aqui, ela vai virar trovão. Então, por isso que o nome tem que estar embaixo para você saber qual é a base. Porque a base modifica, né? A base, se for a linha Yang, ele é Yang. Se a primeira linha de baixo for Yin, é um trigrama Yin. Então, vamos lá. Então, a montanha, ela representa a quietude, né? Ela vai representar o aterrar também, né? Mas é mais essa questão da calma, da elevação espiritual que esse trigrama representa. Aí a gente vai para o próximo trigrama, que é o trigrama do vento. O vento é aquele que penetra em todos os lugares, que causa dinamismo, que no corpo ele vai fazer exatamente isso, um movimento maior para que as energias bloqueadas, né, se movimentem, para que se o sangue estiver trabalhando de uma forma mais lenta, os líquidos mais parados, movimentar essa energia. Aqui é o trigrama trovão. Aí a gente vai para o próximo trigrama, que é o trigrama do céu. Ó, trigrama do céu, as linhas todas são Yangs. O trigrama do céu atua muito na mente, né? Trabalha as questões de consciência, da parte mental. É o trigrama mais Yang dos 8 trigramas. E aí a gente vai para o próximo, acho que caiu um aqui. Tá faltando um trigrama aqui. A gente vai para o próximo, que é o trigrama do lago. O lago, ele representa essa questão mesmo de uma grande quantidade de água parada, um reservatório de água. No corpo, ele vai trabalhar as questões ali de onde falta água, ser mais irrigado ali naquela região por essa questão. Então, o lago está relacionado muito com a fala, a forma como eu falo na vida.
vago. Aí o último trigrama, o trigrama do fogo. Então esse é um trigrama que ele vai trabalhar ali aquecendo, né? Quando a pessoa tem bastante frio, aquecendo. Ele atua na região dos olhos para essa questão do como a gente está vendo a vida, né? Então é um trigrama que trabalha muito quando alguém tem ou muita umidade ou muito frio, ele vai trabalhar ali para aquecer a região. Ok? Eu vou abrir um pouquinho os comentários para ver. Ah, tá bom. É bom que a gente abra enquanto eles Só vão para ver se o pensando. pessoal está fazendo, Aí vocês se vão ter... abrir, gente. Abriu, ó, se vocês vão ter uma garrafinha de água, né? Sim. Ok. Quem não tem a garrafinha pode ser no copo com vidro. No copo de vidro normal, aí vai colocar ou um micropóreo, um esparadrapo, uma etiqueta, né? O importante é que você coloque colhe alguma coisa ali para você fazer o desenho do trigrama. Gente, alguém tem dúvida? Eu imagino que várias pessoas pensaram, depois eu faço, eu revejo, mas se vocês tiverem dúvida, falem aí, só para eu tirar os comentários aí de cima da Elo, a gente poder vê-la melhor. Vou deixar um pouquinho aberto aqui. E aí, Elo, vocês começaram a observar, deixando a partir de quantos minutos? Porque eu vi no curso que é muito rápido. A gente deixou 10 minutos, né? E a língua de todo mundo mudou absurdamente. Exatamente. E aí, vocês perceberam isso nas experiências de vocês? Na percepção isso, assim, na percepção do dia a dia, assim. Antes a gente achou que poderia deixar mais tempo, aí a gente percebeu que não. Que é muito rápido, coisa de alguns minutos, uns 5 minutos mais ou menos, você deixa a água ali quietinha e aí ela vai, o trigrama vai atuando nela. O que você faz deixou alguns minutos, uns 5 minutinhos, antes de você ingerir essa água, né? E você não vai usar ela. A Helena está falando que os resultados são ótimos, né? Verdade, Helena, são maravilhosos mesmo. A gente vai deixar uns minutinhos e vai usar. Então, por exemplo, se vai fazer para um animal, a gente tem bastante resultado com os animais, Juliana. A gente não falou ainda de animal, né? Mas assim, você estava falando de qualidade de vida para o animal. O que a gente pega muito, assim, que eu tenho trabalhado nesses anos todos, ensinado para os alunos. Na verdade, era para você estar no curso da semana passada, que a gente ia falar de animais também, no módulo básico, sim. Né? Não no avançado. Aí, o que eu percebia no começo, né? Muitas pessoas que o animalzinho estava ali para fazer eutanásia, em vez de fazer, me ligava. Elô, olha, você pode fazer trigrama no meu cachorro, no meu gato, no meu... porque eu não quero fazer. Teve um AVC e eu não quero fazer. Então, é como se a gente preparasse ali no começo a pessoa para entender, o animalzinho ficava melhor, ou então estava com câncer terminal e vinha. Na pandemia veio muito animal assim, né? Assim também como veio muitos animais com muita alergia, muita otite, muita questão respiratória, acho que pelo pessoal usar muito produto no chão, né? Ali o animal está muito perto. A gente tem atendimento, porque a gente atende bastante online os animais, né? Mais que presencial, assim. Ju, tá me ouvindo? Aqui está caindo uma chuva enorme. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo normal, para mim tá ótimo. Normal, Imagem, tá bom? Então tá. Normal. Então, assim, ou então, quando vem um animal, assim, que a pessoa fala, Elô, tá com problema de rim, de coração, não sobe nada, não anda quase, e aí a gente começa a trabalhar, mesmo que online, né? E ele começa a dar uma melhorada. E assim, o animal tá subindo no sofá. Agora, Juliana, o óbvio, o animal não come e ele começa a comer muito, né? Ainda mais trabalhando com aqueles mais debilitados. Então, a gente tem casos de animal com catarata, que voltou a ter uma vida normal, assim, animal velhinho, né, com catarata. Então, tem vários, quer dizer, tem muitos casos, né, nesse tempo de trabalho com o animal.
E na pandemia intensificou mais, porque eu tenho muitas pacientes veterinárias. E é interessante porque muitas delas foram estudar a acupuntura porque eram minha paciente de acupuntura. E eu sempre atendi os animais dela assim, quando, Elô, eu fiz isso, não está conseguindo, você atende? Atendia com acupuntura. E aí elas começaram a pedir para atender com trigramas também. Então, assim, a gente tem resultados assim fantásticos. Tem alunos que falam assim, Elô, tinha animal que não andava, estava com parestesia ali das pernas, das patinhas, tal, não andava, a gente fez os trigramas e voltou a andar. Então é isso, não é um estudo novo para nós, porque a gente vem fazendo ali desde o começo, para saber, assim como a gente faz em plantas, para saber a funcionalidade, a gente vem fazendo em animais. Então, quando começou ali a pandemia, que tinha muita gente com muita dificuldade para ir no veterinário, a gente inseriu o atendimento com os trigramas a pets no curso, ali no curso básico, né, no segundo módulo. Exatamente para que as pessoas pudessem atender os seus animais, né? Assim, o acupunturista ali, ou a pessoa que foi fazer o curso, atendeu o seu animal. E aí começou a vir muitos veterinários também para fazer o curso, né? De vários estados, países, né? Vinham para fazer o curso. Então aí chamaram uma faculdade, chamou para a gente dar aula, e aí conversando com o Dr. Vu, ele falou, não, vamos dar aqui na escola mesmo, né? Porque aí a gente dá não só para quem fez veterinária, mas as pessoas que se interessarem em aprender para cuidar do seu animalzinho, principalmente quando está em estado terminal. Eu falei, então, tá bom. E aí por isso que a gente lançou o curso só para animais ali, né? Exatamente por conta dessa procura das pessoas para o atendimento. Mas no curso, assim, a gente ensina, mostra como faz o trigrama, e a gente sempre deixa muito claro, a gente não está formando veterinários, porque não é a função. A gente está ensinando como vocês a cuidar do animal que vocês têm em casa, seja ele qual for. Se algum paciente seu precisar de ajuda, você pode orientar, tal, mas é isso que a gente fala. Mas como começou a aparecer muitos veterinários, daí a gente sentiu a necessidade que precisava ajudar, né? Ensinar de uma forma ainda mais direcionada. Elô, existe alguma contraindicação para os trigramas? Olha, como sempre, é igual a acupuntura, né? Geralmente, por exemplo, mulher grávida, eu nunca atendo uma mulher grávida quando ela vem nos primeiros meses com os trigramas, se eu não conheço essa paciente. Agora, se ela já é minha paciente ou ela foi lá para a gente trabalhar para ela engravidar, eu atendo normal desde o primeiro, que estava falando para os alunos no final de semana. Esses dias eu atendi uma paciente grávida no final da gravidez, né? E o bebê dela estava com problema no coração. E aí a gente fez a acupuntura, então na barriga, assim, tinha problema. A gente atendeu ela, fez a acupuntura ali fez trigramas para trabalhar a questão cardíaca do bebê. Ela já fez 3 exames e não acusou nada até agora, que a criança não tem nada no coração, né? Então, assim, a gente atende ali as pessoas até o último dia ali que ela vai ter o bebê. Mas se ela vier para mim e eu não, nos primeiros meses eu não atendo nem com trigrama, nem com nada. Não tem contraindicação, não. Mas eu tenho uma reserva com qualquer técnica que eu vá usar nas pessoas. Eu não... Grávida nos primeiros meses eu não faço. Primeiro eu quero conhecer, ver direitinho. Mas nesse tempo todo, Juliana, a gente não teve nada que a gente falasse assim, isso não dá. Sim, algumas pessoas, a gente tem casos de pessoas, né, que não sabiam que tinha uma determinada doença, que nem um câncer linfático e tal, que não sabia, colocou os trigramas, começou a inchar os gânglios, daí descobriu que realmente tinha um câncer linfático. Mas paciente que estava há anos tratando de outras coisas, porque ele realmente movimenta a energia, quer realmente pôr para fora. Ou de pessoas que têm sinusite ali, ou casos muito sérios, e a gente fazer os trigramas e falar, começou a sair do meu nariz uma coisa preta, algo marrom, algo mais escuro. Então, isso sim, mas... Nada. Mas, assim, a busca ensinar que com trigramas não é quanto mais melhor, né? Então, o ideal é que você entenda que você não precisa colocar
10 trigramas, 20 numa pessoa, porque a energia precisa ser movimentada no corpo, seja da pessoa ou do animal, mas com uma certa parcimônia, né? Porque o trigrama ele vai movimentar a energia. Sim. Tá ótimo. Tem um monte de coisa para perguntar, né? Mas a gente está indo para os minutinhos finais. Vou te pedir para ensinar da água para gerar aí a curiosidade principal. A Elo falou que todo mundo pode fazer o curso. Não é um curso para veterinários, não é um curso para pessoas da área da saúde. Então, né, a gente dá aquela pitadinha só para levantar aí a ideia de que existe, que é mais uma possibilidade, que é muito simples. Fácil não é não, mas é muito simples, bem longe de ser fácil. Fácil é mentira, não é não. Mas simples é simples. Depois que a gente entende o porquê da técnica e como ela é feita, ela é simples de ser aplicada, né? Então dá para todo mundo fazer aí depois de dar uma bela estudada, né? Uhum. Então eu vou explicar como vai tirar os trigramas de uma forma que sirva para todo mundo, tá bom? Tanto para o humano quanto para o pet, né? Então você vai segurar os trigramas aqui, se for para o seu animalzinho, né? Você vai perguntar se ele tiver, de repente, uma otite, alguma coisa, porque daí a gente sabe que otite pode ser calor, enfim. Você vai perguntar, ou se ele estiver mais agitado, você vai tocar aqui, perguntar qual trigrama o seu animal precisa, né? Se ele estiver muito agitado, de repente vai sair um trigrama fogo, né? Então saiu o trigrama do fogo, você vai lá e desenha o trigrama do fogo na água desta forma. Cadê aqui? Quando a gente estuda, a gente vai se aprofundando mais nas formas de perguntas e como faz. Perguntou... tá bom. Vou colocar aqui mais no meio, que o professor falou para pôr mais no meio, para ficar visível para vocês. Coloquei e saiu o trigrama do fogo, né? Então, vamos lá. Vou virar aqui. Então, vou desenhar de baixo para cima. A primeira linha, segunda linha, terceira linha, tá? Ele não tá perfeito porque eu tô fazendo, mostrando para a câmera, não para mim. Então, é assim que vocês vão fazer o trigrama. Deixou alguns minutinhos, então você vai... se você pediu ali para o seu pet para, de repente, tratar uma ferida que ele tem, você pode pegar a água daqui, pôr numa garrafinha ali de spray e colocar em spray em cima ali daquela ferida, daquela escoriação, né? Ou então, se você vai dar para ele, e tem vários animais ali, então você não coloca direto na vasilha. Você põe ali numa seringa e dá para ele 2 vezes ou 3 vezes, de acordo com aquilo que o animal tenha. Então, ele é mais agitadinho. Então, você pediu para diminuir a idade desse animal. Então, você vai usar umas 4 seringuinhas de 5 ml, né? 4 vezes por dia. Só que você Tá cortando agora, Lu. Agora tá? Para mim tá cortando bastante. Não tô conseguindo mais te ouvir. Agora voltou. Tá conseguindo. A imagem não, mas a voz sim. Então, assim, esse trabalho com a água, a Agora gente tá voltando. tanto atende... Voltando? A chuva aqui tá forte. Muito forte. Assim. Então, assim, a gente atendeu muitas pessoas com Covid online, primeiro dando a água, até gente que tinha saído de hospital mesmo, assim, primeiro dando a água. E os animais, assim, a gente tem muitos casos que a gente trabalhou ali, tanto eu quanto esses alunos, né, a gente tem muitos alunos, eles trabalhando ali com a água para os animais, para quando eles estão mais agitados, ou quando eles têm alguma doença mais séria ali, né? Animaizinhos que têm problemas sérios de rim, ou de coração, enfim. Trabalhando com a água. Mas, assim, uma coisa muito bacana que a gente percebeu é essa questão da água em feridas. Em feridas ou em questões de pele, tanto das pessoas quanto dos animais. A gente percebeu uma diferença? Borrifa, você borrifa, né? Não precisa assim, vou misturar com creme, não. Você só borrifa ou passa com um algodãozinho ali, né, na região.
E nesse caso, a pessoa faz a pergunta para os trigramas, qual é o trigrama que vai fazer essa ferida cicatrizar, alguma coisa desse tipo? Cicatrizar, isso, nesse sentido, porque a gente está falando, a gente está mostrando para qualquer pessoa fazer, né? Então não dá para ela falar assim, olha, faz se tiver frio, calor, vento, umidade, não dá, É né? isso, Então né? ela tem que direcionar ali, né? Exatamente para ferir, para cicatrizar aquela ferida, para fechar, para regenerar aquela E no ferida. momento da pergunta, Elô, se ela estiver fazendo para uma criança, para o animalzinho, ela põe a mão no animal ou na criança e se conecta, não há essa necessidade. Então não precisa não precisa disso tudo, Não não, tem porque nada daí é disso. um geral, né? Quando você vai fazer, quando você vai aprender, aí você vai perguntar muito Aí a gente direcionado vai para mais síndrome, profundamente. aí aprofunda mais. Quando você vai perguntar no geral ali, não precisa necessariamente, principalmente se for um animal. Você Tá. vai direcionar ali, você mesmo faz a pergunta. Agora, à medida que a gente vai estudando, que a gente vai muito preciso naquela questão, aí a gente usa outros métodos de pergunta. Você quer falar? Ah, tá. Aí a gente usa outras formas de fazer a pergunta, mas como a gente está ensinando para qualquer pessoa fazer, ela não vai se especificar ali na questão da medicina chinesa. Aí fica mais, entendeu? E aí isso dá para ela fazer tanto para um animal que ela tenha, quanto para ela mesmo. Ela pode fazer isso para ela também, não necessariamente só para o animal. Tá, eu vou Tá? abrir aqui, gente, as perguntas, só para a gente ativar nesses minutinhos finais. Já ativei. Se alguém tiver alguma pergunta, dúvidas, essa é a hora. É verdade. E aí, tanto Elô quanto o professor Bert, se vocês tiverem alguma coisa para colocar mais, se vocês quiserem dar alguma dica, alguma coisa que a gente tenha esquecido de falar, o que vocês colocariam? Uhum, sim. O pessoal entendeu tudo, Juliana. Isso que é legal de live, a gente conseguir falar e o pessoal entender tudo, né? Aí, durante a semana, vem as perguntas, que o pessoal vê muito a live depois, né? Depois, isso é verdade. Live, Vê muito depois. enquanto a gente estava realmente encarcerados em casa, né? É, a gente via muito live na hora. Mas eu não tive coragem de tirar as lives, porque em visualização a gente vê que tem bastante visualização depois. Então é uma coisa que ficou. O pessoal vê live depois, por curiosidade, no final de semana, né? Eu mesma sou dessas. Então é algo bem legal para a gente deixar aqui para o pessoal ir tirando as dúvidas. Você sabe que eu fiz lives com o Dr. Vu, que tinha 250 pessoas na live, né? A gente fez. A gente tá... Aí depois a gente percebeu que vamos deixando gravado, né? Aí o pessoal vai vendo durante a semana. Sim. A Rosália tá aí, né? Ela é Tá. aluna também, né? Que tem bastante resultados. E tem mesmo, assim, as pessoas têm bastante resultado. Então é só fazer da forma simples, que é fazer o desenho ali, né? É importante também que você lembre que o desenho você não pode ir e voltar. Você tem que fazer ele mais linear possível, tá bom? Mesmo que ele não fique tão certinho, mas é um traço só de uma vez. Assim, E não uma é ir voltando porque você tá dando um código, né? eu até te mandei lá no nosso grupo, né? Eu fui aplicar na Mariana, que é a nossa publicitária, e na cachorrinha dela, que tá com insuficiência renal. Uhum, E aí saiu mesmo o trigrama para as duas. uhum. E isso foi super interessante, né? Porque a gente fala muito isso, que na verdade a gente trata muito mais o tutor muitas vezes. E aí eu primeiro tirei para Mel, que é a cachorrinha, coloquei, e aí ela falou: ah, vê o que sai para mim, mas em nenhum momento eu estava correlacionando aquele momento tutor animal, não. Terminei o da Mel e fui fazer o da Mari, que é minha amiga, estava ali, a gente esperando descer o soro da Mel. E aí, a hora que saiu mesmo o trigrama. Ela falou: nossa, tira uma foto, não acredito. E a gente fala muito que a Mel reproduz muita coisa da Mari, como todos os animais, né? Sim, sim, sim. Eles pegam. E é uma coisa que você vai ver muito, assim, a gente tem uma veterinária, uma moça que fez o curso com a gente, que primeiro a gente atendeu ela e depois ela quis fazer o curso porque ela melhorou, né? Ela geralmente faz acupuntura no cachorro, no gato, enfim, e faz sempre no tutor os trigramas. Ela falou: Elô, essa técnica me ajudou tanto a ter uma vida melhor, assim, que eu faço questão de atender o tutor do animal que eu vou atender.
só porque eu sei que vai melhorar a vida do animal também. Eu falei, é exatamente isso. Esse é o objetivo. Quando você trata com trigrama, você trata todo mundo ali da casa de uma certa forma, mesmo que você não aplique, essa energia movimenta ali, né? Isso é muito legal. Então, é por isso que a gente pensou em abrir o curso para qualquer pessoa que quisesse aprender e entender ali como fazer, né? Mas o de animais é bem voltado mesmo só para animais. Diferente que quando a gente faz o outro para humano, a gente ensina um pouco, ensina bastante sobre humano, ensina um pouquinho de animal. E nesse a gente vai procurar fazer também, ensinando o veterinário, né, aquela pessoa que trabalha com acupuntura, a fazer o Qigong da forma ali, como movimenta os trigramas, para que ele tenha mais energia para trabalhar com a acupuntura ou com os trigramas, né? Porque o Perfeito. Qigong, ele é anterior à acupuntura também. Então, a gente fez um formato que não é só ele atender o animal, tal, mas que ele aprenda a fazer uma técnica preventiva de exercícios para fazer o tratamento nos animais. Então, a gente pensou em fazer isso também, porque com certeza vai mais gente da área, né, da medicina veterinária. Então, a gente pensou em fazer desta forma também. Não só ensinar a pôr os trigramas tal, no animal, mas ensinar o veterinário a se cuidar um pouco mais. Porque boa parte das pessoas não faz isso, né, Juliana? Não importa que área ela esteja, ela cuida da pessoa, ela é fisioterapeuta, mas ela não faz nela. Ela cuida do animal, mas ela não cuida dela. É Eu acho que normal, é né? uma grande questão em relação a todos os terapeutas em geral, né? É um desafio muito grande que a gente tem, é muito complicado. E é mais complicado ainda quando a gente trabalha com algo que é antagonista ao que a gente vive. Então a gente vive no caos e a gente Uhum. busca o natural, a paz, o equilíbrio, né? Sendo que tá tudo desequilibrado, fora, dentro, né? Então é muito difícil, é tudo muito contraditório o que a gente faz. E chega uma hora que você pira. E nós estamos aí, o veterinário é a primeira profissão em suicídio já há alguns anos, né? Que a gente vem tendo essa notícia. Recentemente eu vi mais alguns casos aí, inclusive semana passada. Alguns de nós, até terapeutas, também estavam participando do movimento aí do médico veterinário Você Não Tá Sozinho. E é muito triste a gente ver tudo isso, mas a gente que vive também sabe o quanto a gente absorve coisas que não são nossas e até as nossas mesmos viram algo gigante. Então, tudo que possa nos ajudar é muito bem-vindo, né? Deu uma falhada, Ju. Fala. Tudo que possa nos ajudar é muito bem-vindo, né? Então, Então, isso. então como você fez o curso, a gente sempre fala que é voltado para quem faz o curso, mesmo quando a gente fizer a área só para animal, né? Quando a gente não, nos módulos só para animais, a gente vai ensinar o terapeuta ao autoatendimento também, que é isso que a gente vivenciou muito forte na pandemia, né? A gente atendeu muita gente com Covid, a gente deu aula para muita gente com questões muito sérias. Então, a cada curso é muito voltado para quem vai fazer o curso. O que você vai fazer depois, tratar depois, mas primeiro você tem que tratar você, estar melhor para você fazer qualquer coisa. Então, esse é o nosso primeiro pensamento no formato do curso. Então, a gente Tá bom? agradece. Então, muito obrigada, Elo, muito Obrigada a obrigada, você. professor Beth, muito obrigada pelos estudos de vocês, por todas essas novidades. E vou deixar a live salva, passo para vocês também, vamos divulgar. Quem quiser fazer o curso, encontra mais informações aonde, Elo? Na página do SEATA, no site do SEATA, ou direto no SEATA, né? Entra no Google e procura a escola SEATA, né? Tem o WhatsApp deles também, mas direto no site você vê o programa e o curso tá acupuntura digital para pets. E tem Perfeito. lá os dois módulos, tal. Vai ser em abril, dia 9 e 10 de abril vai ter o primeiro módulo. Espero a Juliana lá. Quero muito Sim, que você atenda sim pessoas, mas que você veja a diferença que dá no animal no dia a dia. sim. Tá bom, Tá então, bom? muito obrigada, gente. Boa noite Obrigada. para todo mundo. Obrigada, professora. Muito obrigada por tudo. Beijo, gente. Boa noite.
Obrigadão. Gratidão. Obrigada, gratidão.